Aí vem a pergunta, né? Poxa, e todas essas partes dessa coluna aqui, né? Porque praticamente a gente tem uma, duas, três colunas, né? Então tem uma aqui em relação à intensidade, outra é visibilidade, outra aqui é distância e raio de abertura, iluminação paralela, entre outros elementos aqui como o domo, iluminação 3D, etc. Tudo isso aqui fica desabilitado porque o tipo de iluminação que estamos trabalhando é a iluminação nada mais nada menos do que a Spotlight, que é a iluminação aí mais básica que existe, mais elementar, uma iluminação que a gente chama de luz local, tá? De luz local, porque ela tem uma abrangência, como eu poderia dizer para vocês, limitada, tem início, meio e fim. Não é uma luz vamos dizer assim, de grande intensidade, de grande projeção. Então, uma luz aí local, é um tipo de iluminação local, então não é uma iluminação nem ambiente, nem iluminação atmosférica, coisa da qual iremos ver em instantes, tá ok? Então você pode estar aplicando aqui, não tem problema algum, tá ok? Da mesma forma, outros tipos de iluminação, como a iluminação aqui cônica, ó, vou clicar aqui em elemento, tá ok? Da mesma forma, os atributos são os mesmos, tá? Então eu nem vou explicar. O que muda é apenas a forma de projeção, tá ok? Deixa eu até, por exemplo, matar esse aqui, deixar essa projeção aqui, no caso cônica, né? Deixa eu passar aqui, ó, pronto. Olha só, aumentei, né? Aumentei o raio, a projeção do mesmo, né? Você pode escalar, que eu já havia comentado. Deixa eu colocar aqui, subir, né? Estou muito em cima. Quando você clica aqui, ó, tá vendo essa setinha? Aí você está dizendo que quer que fique rente ao floor, ou seja, a base, né? Isso, essa setinha tem em todos os elementos, tá? Você pode até verificar isso, ó. Subir, aí sempre vai ter essa setinha. Clicou na setinha, ele deixa rente ao floor, né? Ou seja, ao ground plane, né? Só para deixar bem claro isso para vocês, ó. Vou dar um preview. Você vê que já mudou o tipo de iluminação, etc e tal, coloração e tudo mais. Então já tive uma atualização em tempo real, ok? Bem, da mesma forma eu tenho os formatos cilíndricos, que, como eu já disse, só muda o formato da projeção da luz, tá ok? Por isso que eu não vou me delongar. Tem um formato aqui triangular, a gente viu o esférico, o cônico, o cilíndrico, tem esse triangular e tem um formato também quadricular. Eu posso ter todas essas luzes juntas, tá? Só que eu vou ter que calibrar a intensidade e o volume de raio de alcance em relação a cada uma delas para não deixar o ambiente estourado, que foi o que você viu. Ou seja, quando a gente fala estourado, a luz estourada é quando ela está tão intensa que eu não consigo distinguir o que é o que no meu ambiente, que foi o que eu fiz, por exemplo, lá quando eu coloquei todas essas formas elementares de iluminação no mesmo ambiente, ainda com uma distância pequena uma da outra. E aí você viu que não dava para visualizar e entender nada. Tá? Então eu tenho todas essas formas aqui que são elementares, e aí agora sim eu vou para iluminação dinâmica. Bem, agora eu vou começar a ver iluminação dinâmica, né? A gente viu aí como trabalhar com iluminação simples, né? Ó, clicou aqui, você move livremente, tá? Você vem aqui na extremidade, ó, botão esquerdo do mouse, você move aqui à direita, tá? Você move aqui com essa navegação à esquerda, frente e trás, e no meio, clicando, você rotaciona livremente. Aqui é em perspectiva, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda, tá ok? Bem, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos pegar aqui e jogar uma iluminação dinâmica como essa? Tá, aí você fala, poxa, é esférica igual a outra. Não, essa tem uma grande diferença. Até porque, ó, se eu for renderizar a mesma, você já vai perceber que a luz dela já é tão intensa, é o que a gente chama de luz ambiente, tá? Essa luz ambiente aqui, ó, você vê que ela é tão intensa que ela praticamente já estourou toda a minha iluminação. Tem que vir aqui em elementos, só para calibrar ela, tá ok? Você vê que eu tenho esses canais aqui habilitados, ó, o canal de distância já está habilitado. Posso deixar em spot ou radial, ó, estava em radial, ó, tá? Vamos cuidar o que primeiramente da intensificação dela, né? Visibilidade, posso habilitar ou desabilitar. Olha só, esse tipo de luz é extremamente forte. Posso mudar aqui a projeção da mesma. Olha só, diminuir a intensidade da mesma, né? Aqui em Edge Softness, que é a suavização de luz. Olha só, estava toda estourada, né? Toda intensa. E olha só como eu deixei ela bem mais aqui
Eu transformei ela no spotlight, né? Na luz cônica, né? Eu mudei, na realidade, a projeção, o ângulo de projeção da mesma. Aí você fala, pô, mas por que eu vou usar esse tipo de luz? Para projetar, por exemplo, o dia. Né? Aqui praticamente eu mudei a natureza da luz. Ó. Vou dar um aplicar, eu mudei a natureza dela. Olha só. Mas não é isso que eu quero, porque se eu quisesse dessa forma, tudo bem que ela está aqui mais realista e tudo, mas se eu quisesse dessa forma, eu tinha usado aquela outra que já estávamos trabalhando, né? Então, não é bem o que eu procuro, né? Ok? Que foi habilitando aqui em Spot que ela ficou assim, né? Deletar ela, ó, clicou novamente, você vê a intensidade dela é forte, aqui mais uma vez eu posso mudar a coloração, ó, sempre vou utilizar cores aí fortes, né? Claro que, enfim, que contrastem com o fundo, né? Ó, vou aqui em Element, o canal de distância que já está habilitado, olha só. Isso aqui é uma luz intensa forte, não é tipo de spotlight, é justamente, olha só, para estar simulando o sol. Aqui você clicou, ó, eu consigo estar simulando as fases do sol. Vou dar você vê que eu não preciso nem na realidade renderizar para você ver, mas ó, aqui eu já tenho um preview, né? Ó, aqui eu posso simular todas as fases de mudança do sol, inclusive a ausência do mesmo. Olha que legal, tanto desde o nascer até o se pôr. Olha só, aqui seria a lua, tá? E aqui é só, ó, clicou, girou, é só segurar o botão esquerdo do mouse e ir. Aqui é a projeção de lua, aqui é a projeção do sol. Você vê que não é só naquela parte do fog, né, naquela parte do atmosférica que você consegue estar trabalhando com a simulação e projeção do mesmo. Ó, aqui eu consigo estar simulando todas as fases do sol. Esses canais aqui de intensidade também estão habilitados, você também pode utilizar da mesma forma, tá? Todos os canais que a gente viu em relação às luzes não dinâmicas, as luzes elementares também estão aí acessíveis para você estar trabalhando, tá ok? Inclusive o Spotlight, mas se você for usar o Spotlight é mais ou menos aquela coisa, é mudar a natureza da iluminação, é voltar ao que você estava fazendo antes, tá ok? Então, só para da mesma forma você pode incluir, excluir a projeção, ó, por exemplo, eu não quero que a luz seja projetada em cima do cubo, eu não quero que a luz seja projetada em cima da esfera, eu não quero que a luz seja projetada, sei lá, em cima e escolher um outro elemento da pirâmide e por aí vai. Enfim, é um jeito teu, ó. E você vem aqui, simula, você vê que a luz é projetada em cima de tudo, menos os elementos que eu acabei de excluir. Aí se eu quiser desabilitar, é só vir aqui, olha só, e aí já a luz acaba sendo projetada novamente. Olha só, tá? Como é que você consegue estar chegando num grau? Sempre é bom ter referências de fotos para você, fotos mesmo de verdade, de trabalhos arquitetônicos, para você estar chegando num grau legal, num grau que seja equilíbrio entre luz e sombras, né, para poder você conseguir um realismo maior em relação ao teu projeto, ao teu trabalho. Sempre você pode mudar também aqui a projeção, né, a intensidade, tá, da luz. Spot mudou o que é a natureza, né? Então não é legal. Radio já é mais natural. Tá ok? Então vou dar um aplicar aqui. Posso mudar também o posicionamento, ok? Tudo eu posso animar no Bryce. Quando a gente for para o módulo de animação do curso, vocês vão ver que desde materiais, iluminação, águas, terrenos, vegetação, tudo que você puder imaginar pode ser animado, tá ok? Só estou abrindo esse parênteses rapidinho para explicar isso para vocês. Para ficar de um entendimento melhor, deixa eu jogar esse formato esférico aqui, ó. Rotacional mesmo, né? Rotacional você sabe, né? Vem aqui, ó. Olha que legal. Rotacional mesmo, só para... Deixa eu jogar aqui a visão lateral. Deixa eu mover para cá, colocar a luz ao redor, né? Para que você entenda melhor a característica, né? O papel dessa iluminação. A luz está aqui dentro, né? Deixa eu dar uma visão aqui de topo. Então, estou aqui, né?
com esse elemento aqui, é o raio de alcance mesmo. Você clica duas vezes em qualquer elemento, tá? Vamos deixar para ver isso em primitivas, né? Só para não atropelar as coisas. Ó, tô aqui com a luz, né? Centralizei a mesma. Aí você fala, como é que eu sei que esse elemento é referente à luz? Por causa do Ezinho aqui, tá? E olha só, ele tem até um preview aqui, olha que legal. Você consegue, olha só, esse tipo de projeção de luz é muito legal porque ela é principalmente para fazer intensidade em relação ao ângulo horizontal. Ok, deixa eu diminuir aqui o diâmetro, ó, cliquei duas vezes, vou só diminuir o diâmetro para poder melhorar o nosso exemplo. Ó, apliquei, ok, perfeito. Vou renderizar. Ele vai renderizar na visualização que eu estou tendo, no ângulo que eu estou tendo. Se eu mudar aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, vou dar um ESC. Interrompi, né, o render. Aí eu vou, por exemplo, vir aqui visualização de diretor, vou dar um preview, olha só. Então, qual é a abrangência? Você vê que manteve o lilás, né? Aqui eu consigo inclusive enxergar, olha só, consigo enxergar inclusive a posição da luz aqui, tá ok? Deixa eu dar um ESC aqui. Prontinho. E aí o que acontece? Eu posso mudar, você vê que eu tinha escolhido, né? Eu escolhi essa pressão aqui amarela e aqui ele está projetando um pouquinho também do lilás, porque eu tinha escolhido gradiente e não uniforme, tá? Uniforme ele deixa assim tudo quebrado, né? Tudo branco, e gradiente ele usa os filtros que eu estou trabalhando aqui. Ok? Deixar isso bem claro. Aí você fala, pô, legal, ela de tal e tudo, mas enfim, quais são os outros tipos de iluminação dinâmicas? Então, a gente tem iluminação aqui cilíndrica. Deixa eu eliminar esse aqui, né? Temos aqui o formato cilíndrico, né? Ó. Você pode redimensionar da mesma forma, mover, só clicar, arrastar. Da mesma forma que você pode fazer tudo em relação a nada mais nada menos do que a parte de elementos. Você vê que, ó, ele trabalha com paralelo. Você vê que ele estava desabilitado o canal de distância. Você vê que cada iluminação dinâmica tem um canal aqui nessa coluna aqui que eu estou passando o mouse, tem um canal diferente habilitado. No caso aqui é o paralelo, que você pode estar trabalhando com Infinite Width, que ou seja, iluminação infinita na horizontal, e diferenciamento de controle. Isso é muito bom, tá? Então, vou dar um aplicar e você fala, pô, peraí, você está querendo dizer para mim que a iluminação ambiente, essa aqui, esférica, ela tem aquele canal habilitado de distância, porque é com relação à abrangência da horizontal, e aqui a distância e spotlight, que aí eu posso mudar a natureza também, né, da projeção da luz. E aqui é com relação à parte paralela, exatamente, eu crio aqui na realidade uma projeção paralela de iluminação. Com isso você vê que eu tenho até mais de uma sombra, né, eu tenho duplas sombras, né, e aí eu consigo, dependendo da minha intenção, deixar o projeto mais realista, né. Eu vou dar um render aqui rápido só para vocês verem. Olha só, eu não tenho projeção de uma sombra em relação aos meus elementos, eu tenho projeção de dupla sombra em relação aos meus elementos. Tá? Então, assim, eu consigo ter diferentes tipos de iluminação, posso utilizar todas elas no mesmo local. E ainda em cima de cada uma eu tenho uma variação, um composto muito grande, né? Um conjunto muito grande de variações que eu posso estar determinando. Eu nem estou me preocupando em aplicar material, mapa de textura, efeito nenhum, porque eu quero que você entenda primeiro o conceito de cada elemento, bem como a forma de estar operando e utilizando, está ok? Então vou deletar esse aqui, novamente estamos sem som, vamos para a próxima dinâmica, que é essa aqui quadriculada, ok? Vamos aqui em elemento, da mesma forma eu posso estar trabalhando com sombra paralela, o que muda é o formato que é quadriculado e com isso a sua abrangência, né? Da mesma forma a parte de intensidade aqui, todos esses canais aqui, sempre, o que vai diferenciar, tá, com relação à iluminação dinâmica, galera? Na realidade, o que vai diferenciar a parte de abrangência, a natureza da mesma, mas sempre essas duas colunas aqui, ó, essa de Cast Shadow e essa de intensidade, coloração, Fall Off, sempre vai estar o que? Habilitado para você estar trabalhando, tá? Sempre, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Tá ok? Olha só. Tá? Então aqui a sombra ilumina, né? Com formato cúbico, porém a sombra não está duplicada, né? A projeção da sombra não é duplicada. Tá ok? Só deixar isso bem claro. Vou deletar aqui o mesmo. Eu tenho o formato aqui, depois do cúbico, eu tenho o formato esférico múltiplo, né? Que é o domo.
deixar ele aqui um pouquinho acima, né? Deixa eu deixar aqui, jogar a visualização em Direct, beleza? Vamos vir aqui em Element, tá? Então aqui, olha só, tem uma projeção aqui de luz suave, mais a iluminação brusca, né? E você vê que o domo, ele vem aqui com a habilitação do dome, né? Que é de domo mesmo, o domo é a projeção de luz em formato como se fosse de bacia, de domo mesmo. O domo, ele é um formato, sabe, por exemplo, o Kremlin na Rússia, ele tem aquele formato de domo, meio de bacia, que é o que realmente significa, representa aqui. Então, por exemplo, só jogando uma ideia, só jogando uma ilustração para vocês verem. Ó, esse formato aqui, isso aqui é o que a gente costuma chamar de domo, galera. Então esse formato aqui, por exemplo, a Praça da Sé, né, lá na cidade de São Paulo, possui esse domo, que são esses formatos aqui circulares, né. Então deixa eu pôr aqui, por exemplo, Praça da Sé. Ó, Praça da Sé possui esse domo aqui também, né, essa parte aqui tipo bacia. Então isso aqui são exemplos, né? Ó, aqui, ó, clicou aqui, essa parte aqui, não é essa parte aqui no formato meio de pirâmide, né? Não, porque na realidade triângulo, né? Ou pirâmide, se você preferir. Não, essa parte aqui é circular mesmo. Isso aqui que a gente costuma chamar de domo, tá ok? Então, o que acontece? Esse tipo de projeção de luz dinâmica é no formato de domo. E aí você tem essa parte, essa opção aqui habilitada, tá? Olha só. Você pode desabilitar ou habilitar de forma de dentro para fora, como de fora para dentro. E se vai ter luz própria ou não. Ok? A gente também tem luz dinâmica em formato quadricular. E aí é aquela coisa, né? Tentativa e erro para poder chegar onde você quer, tá? Então, uma coisa que eu dou como dica é estudar muito fotografia digital para você saber trabalhar com ângulo, filtros, tá? De filmagem, fotografia, etc. Iluminação e sombra. Então, disposição dos elementos, como enquadrá-los, isso vai te ajudar de forma intensa. A gente vai estar passando isso, mas focado no 3D, tá? Isso a gente vai estar vendo também no curso, tá? Ó, eu joguei a iluminação dinâmica de luz, vem aqui em elemento, eu tenho um domo, é um domo quadriculado, na realidade também, os elementos, as opções são as mesmas. Todos os elementos aqui com relação à intensidade também vão estar presentes, você vai poder estar utilizando especularidade, que é o ponto de maior intensidade de uma luz, tá ok? Todos esses elementos aqui você vai estar conseguindo utilizar da mesma forma. Você vê que até o tempo de renderização leva mais tempo, mesmo dentro do preview, dessa janelinha pequena, né? Olha só que coisa, né? O Fast Preview você clica aqui, ó, que aí ele renderiza mais rápido. E Full Render é o projeto como ele ficaria mesmo mais próximo, vamos dizer assim, de estar acabado, né, de um produto final mesmo, tá? Aqui da mesma forma, como todos os tipos de iluminação, você escolhe o que você quer que seja incluído ou excluído, tá? Aqui você vai excluir o que você quer que seja incluído ou excluído como forma de influência pela iluminação, ok? Aqui é a parte de sombra que a gente já viu. Deixa eu dar aqui um cancelar, e da mesma forma eu tenho outros formatos aqui como esse daqui, que é o 3D Fill Light, ou seja, filtros, efeitos de luz, de iluminação, tá? Ele trabalha de uma forma diferenciada, olha só que vocês podem estar acompanhando, porém mais realista. Olha só como fica a projeção de não uma, duas, três sombras, né? Ele trabalha de uma forma um pouco mais realista em relação à sua distribuição de luz, causando aí múltiplas sombras. É muito válido para se estar trabalhando. Deixa eu dar aqui um render rápido, né? Ó, só para vocês verem, olha só, cada elemento não tem uma, tem duas, mas tem três fases de sombra, que é mais realista, tá? Que é mais realista. Inclusive a projeção de sombras de um elemento é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Olha só, elemento projetando sombra em cima de elemento. Isso causa poluição visual, tá? Só aqui abrindo parênteses rápido de direção de artes, causa poluição visual. Não é legal. E aí o que eu faço? Eu digo que de repente, olha só, eu não quero que
eu quero estar fazendo uma exclusão aí de projeção de sombra, e é com isso eu acabo excluindo também projeção, na verdade, projeção de luz, e com isso acaba afetando também a parte de sombra em relação, por exemplo, ao cubo. Olha só, mas aí ficou ruim, né, o cubo aí sem sombra, né? Então, por exemplo, do cilindro, olha só, da pirâmide, do cone, olha só, tá? Então eu consigo estar calibrando cada coisa. Ó, Surface, né? Você tem a visualização da sombra sempre do formato que ela é. Se você coloca em volume, apenas da distribuição do raio dela. Image é para você escolher em projeção de imagem, algo que já vimos. Aí você fala, pô, então peraí, essas duas colunas são válidas para todos os formatos de iluminação, mesmo as dinâmicas? Exatamente. O que vai diferenciar quanto às dinâmicas é que esses canais aqui começam a ser habilitados dentro da natureza de cada uma. Então a gente viu que cada uma delas habilita um desses canais aqui, dessa coluna, ok? E o último aqui, galera, também essa iluminação dinâmica aqui no formato quadriculado, você vê que, quer dizer, isso mesmo, quadriculado, você vê que a gente tem para cada tipo de iluminação dinâmica, a gente tem duplos formatos, né? Tem esse esférico aqui, né, com relação à distância, esse daqui, que é com relação ao domo, né? E aí você também tem aí, na verdade, 3 em relação ao cubo, né? O que vai diferenciar nesse daqui? Esse daqui, além de trabalhar com múltiplas sombras, né, que é legal, e está habilitando o filtro em 3D, que você vai poder estar aí manipulando e tudo, ele tem uma atenuação mais forte em relação à parte da luz, tá? Na verdade, mais realista. Ó. Só vou aplicar aqui, vou dar um preview para que vocês vejam. Então, ele também é uma boa escolha. Dependendo do teu projeto, você vai precisar casar diferentes combinações de iluminação, na realidade diferentes combinações. Dentro do teu projeto você vai precisar casar luzes fundamentais, iluminação fundamental, que são essas aqui, tá? Que são 3, 4, 5, com as dinâmicas, que são esse conjunto aqui de 7 luzes. Então, às vezes você vai precisar mesclar tudo para trazer realismo ao ambiente. Direção de arte é tudo, viu, galera? Vocês vão ver ao longo do curso ambientes extremamente realistas, que você fala, você pensa que é foto, mas não, é um ambiente real mesmo. Saber trabalhar e equilibrar a iluminação é uma arte, mas não fique pensando, preocupado em estar adquirindo isso da noite para o dia. É tentativa e erro, é no dia a dia, trabalhando lá todo dia, que você vai estar conseguindo fazer as combinações interessantes de iluminação. Mas fique tranquilo que a gente vai estar mostrando como fazer isso também aqui no curso para vocês, tá ok? Gente, parte de iluminação assim, fundamental, o preview está aqui, todas, ou seja, na prática, tanto a iluminação fundamental quanto a dinâmica, elas compartilham essas duas colunas, tá? Que é o canal de intensidade e o canal de visualização, que tem a ver também com projeção de sombra. Agora, essa primeira coluna aqui, distância, paralela, cluster e domo, vai de iluminação dinâmica, que são esses aqui que eu estou passando o mouse, uma para outra, vai de variação de uma para outra, tá ok? E a gente vai ver isso na prática ao longo do curso, tá ok? Nosso start em relação à parte de iluminação é esse. Na próxima aula a gente vai estar vendo, sabe o que? A parte de trabalhar com primitivas, com objetos 3D nativos do Bryce, tá ok? Então até a próxima aula.